toda a equipe médica, a gente possa irradiar também nesse momento, para os nossos irmãos que estão desamparados na rua, nesse frio, que essa nossa oração possa aquecer todos os corações. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel, pelos estudadores que é o guia e protetor da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco nessa reunião pela segunda-feira, nós damos por aberto mais uma palestra na noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, né? Obrigado. Boa noite, companheiros, companheiras de caminhada, que a paz do Senhor nos envolva a todos e que hoje tenhamos uma noite assim repleta de alegria, por mais uma vez estarmos recebendo as orientações divinas que Ele nos deixou, o Mestre nos deixou quando passou pelo planeta Terra. Nós trouxemos hoje para conversarmos a missão dos espíritas, não é a missão dos espíritas, a nossa missão. Não deixamos também de ser espíritos, então a missão dos espíritas mais ou menos se confunde. Nós somos espíritos encarnados, ou almas, né? Há quase 2000 anos, um homem chamado Jesus Cristo, quando transitou pelo planeta Terra, ele descortinou, quer dizer, descobriu e nos revelou o nosso futuro, deixando orientações com bastante ênfase sobre a nossa passagem na Terra, uma passagem efêmera, e que nós voltaríamos tantas vezes quanto fosse necessário. Ele nos disse, e isso está nos Evangelhos, está na própria Bíblia, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja bem, ele não disse ninguém poderá ver o reino de Deus se não ressuscitar de novo, não, nascer. E para nascer nós precisamos de uma coisa primordial, é adentrarmos a um útero materno, um útero de uma mulher, alguém do sexo feminino. Aí você pode dizer, mas as árvores também têm vida e elas não entram no útero materno. O maior útero que existe na natureza é a Mãe Terra, é o útero da natureza. Se você botar uma semente, vai dar frutos. É só saber tratar essa árvore e nós, como espíritas e como enviados de Jesus, enviados de Deus, nós temos que ter certeza e convicção, não só certeza, mas a convicção, que nós estamos aqui numa escola para aprendermos os ensinamentos do Mestre. Bom, Jesus, então, ele disse que estava mandando os seus seguidores ao recanto dos lobos. Isso está em Lucas 10:3, lá na Bíblia, 10:3. E todo mundo pode ficar assim, mas Jesus ia mandar os seus seguidores, os seus apóstolos, para o recanto dos lobos. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, todos nós, que ele está vivendo naquela oportunidade, eu digo todos nós, porque entre nós pode ter alguém que naquela época também estava aqui, que era um discípulo. Todos nós, aliás, continuamos sendo discípulos de Jesus, né? Discípulo é aprendiz, é aluno, nós somos aprendizes. Então ele estava mandando os seus discípulos onde a situação era um pouco difícil. Por quê? Porque pregando os ensinamentos dele, estava contrariando os interesses dos poderosos daquela época. Os poderosos, quem é que eram? Os saduceus, os fariseus, né, os sacerdotes, os anciões, toda aquela equipe de pessoas mais ou menos abastadas que comandavam aquela região, tanto financeiramente, religiosamente, politicamente, tudo. E esses homens que iam lá, esses discípulos e esses apóstolos, iam pregar algo que não interessava a ele, porque pregava a igualdade entre a humanidade, pregava a lei da evolução, pregava a necessidade de amar uns aos outros, e isso não era possível, porque eles faziam muita demonstração de caridade, principalmente os fariseus. Quando eles iam fazer doações para a igreja, eles trepavam num pedestal e botavam lá de cima assim o dinheiro com abundância. Tanto é que nós temos o exemplo do óbolo da viúva,
né, que Jesus, quando viu ela colocar 2 moedas, que os apóstolos viram, olharam assim para ele, como ele diz, só isso? Teve gente que botou uma barbaridade, ele disse, à vista de Deus, a oferenda dessa irmã é mais importante e mais valiosa do que eles que botaram muito dinheiro. Por quê? Porque eles colocaram um pouco do que lhes sobrava. Ela deu tudo o que tinha. É muito diferente. Para quem recebe, quando se dá uma importância vultuosa, para quem recebe, assim, a casa está passando por uma reforma, se vier aqui alguém der 100 mil reais, muito bom. Mas se vier uma pessoa der 2,20, assim, ou 20 centavos, 25 centavos, uma moedinha, pouco representa financeiramente para a casa. Mas perante Deus, se a pessoa deu de coração e deu tudo que tinha no bolso, aquilo ali, aqueles 25 centavos, talvez fosse para tomar um cafezinho, que nem dá hoje, mas vamos dizer que desse para tomar um cafezinho. Essa pessoa estava deixando de tomar o seu cafezinho para dar os 25 centavos para casa. À vista de Deus, isso representa muito. A nossa vista, não. A nossa vista, o que vale são os valores financeiros. Por quê? Porque nós estamos em trânsito na Terra, uma passagem efêmera, é bom que se diga, mas nós precisamos de recursos financeiros para podermos continuar a nossa vida e pagar nossas contas, que não são poucas, diga-se de passagem. Por esse motivo, o mestre, ao enviar os irmãos para aquela situação, ele teve problemas para ensiná-los, porque esses homens têm muita dificuldade. Jesus era um cidadão de uma inteligência rara, estava muito na frente do povo daquela época, como se ele viesse hoje, aí estaria à frente do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Era um homem assim extraordinário, fora do comum, então ele teve muita dificuldade. Por isso ele teve que falar com eles através de parábolas, né? Essas parábolas, nós temos até o exemplo da parábola da ovelha perdida, quando ele fez alusão a um rebanho de ovelha que o seu pastor ia conduzindo para o local onde elas ficam presas durante a noite, e uma daquelas ovelhas, vendo uma graminha bem verdinha, bem apetitosa, ela se desviou e foi lá comer. Quando ela se viu perdida, ela começou a gritar. Ele deu isso como um exemplo para nós. Nós somos assim, vamos assim, nós somos espírita, mas é difícil um espírita deixar de ser espírita, só se não era espírita, estava aqui por acaso, né? Estava só de passagem efêmera, mas que um espírita deixar de ser espírita para ir para outra religião, é a mesma coisa que essa ovelha que saiu para comer uma graminha mais verdinha, que oferecia mais alguma coisa, porque hoje nós vimos assim, ó, quer ver? Nós temos um Deus único, e esse Deus, ele nos dá o quê? Ele nos dá a oportunidade de nós progredirmos, ele nos ensina. Tá? Mas tem religião que, em vez de pregar que Deus é um ser supremo e que nos dá a oportunidade de nós nos melhorarmos através dos seus ensinamentos, ele nos dá dinheiro. Então, se eu entrar para determinada religião, dali a 3, 4 meses eu já tenho se eu estou falido, eu já tenho 4, 5 lojas, eu tenho um carro importado, tem loja lá fora, tem dinheiro no banco. Quer dizer, é um Deus financeiro, um Deus mamão, vamos dizer assim, aquele Deus mamão que eles oferecem. A doutrina espírita não oferece isso. A doutrina espírita nos diz o seguinte: nós viemos aqui para sermos felizes. Só que nós temos alguns probleminhas, porque para chegarmos à felicidade, mesmo a felicidade não é deste mundo, como disse Jesus. Meu reino não é desse mundo, a felicidade é daqui. Nós começamos a construir uma felicidade aqui, mas a felicidade, ela não está no fim, ela está no percurso. Nós vamos construindo aos pouquinhos a nossa felicidade. Então, para nós sermos felizes, nós vimos que as dificuldades são muito grandes, porque nós entendemos com felicidade ter uma imensidão de coisas. Mal sabemos nós que mesmo que nós temos 4, 5 casas, 2, 3 apartamentos, dinheiro no banco, carro zero, carro de praia, piscina, isso, aquilo, quando nós morremos no portão do cemitério, o caminhão de mudança não passa junto com o caixão. Se tiver uma mudança muito bonita, muita coisa, não passa no portão do cemitério, só passa o caixão. Ou quando nós não somos queimados, que sobra só as cinzas. Então nós não vamos levar nada daqui. E muitas vezes acha, não sou feliz porque eu não consegui galgar nenhum imposto. Tem uma história de 2 jovens que se formaram numa faculdade. O pai era mais ou menos abastado, ele arrumou um bom emprego. O outro, o pai era mais humilde, não conseguiu um bom emprego, não passou nos concursos, e ele andava sempre pela rua reclamando contra Deus, dizendo: mas Deus não me ajuda, meu amigo conseguiu tudo na vida, não consegui nada, até que um dia um cidadão
encontrou um idoso como a gente e disse assim: por que está reclamando de Deus? Era um profeta. Ele disse assim: porque Deus não me deu nada. Deus te deu uma riqueza extraordinária, meu filho. Disse: mas eu não vi essa riqueza. Então vamos fazer o seguinte: você quer dinheiro? Quer? Ele deu 10 milhões para você deixar eu cortar o seu braço direito. Disse: não, mas eu sou destro, como é que vai cortar o meu braço direito? Eu vou ficar sem um braço direito e vou fazer o quê? Esquerdo, não sei fazer nada. Então, tudo bem, fica com dois braços. Nós podemos te dar 20 milhões de dólares para você deixar furar os seus 2 olhos. Mas aí como é que eu vou me virar? Eu não vou enxergar. E foi oferecendo, ele deu 30 milhões de dólares para cortar suas pernas. Não, as pernas não, e como é que eu vou andar? Ele disse: então você veja a riqueza que você tem e não sabe aproveitar. Então, veja bem, todos nós temos uma riqueza extraordinária, uma coisa chamada saúde. Nós, às vezes, achamos as dificuldades de virmos aqui. Mas não é dificuldade, é que nós não vemos aqui a passeio, nós vemos aqui numa luta, nós vemos aqui nos aperfeiçoar, nós vemos aqui nos preparar. Isso aqui é uma escola, é um preparo para o amanhã. E ninguém entra na escola hoje e sai formado no pós-graduado amanhã, não. Isso aí leva anos nessa luta. E os anos que nós temos na escola física são as passagens que nós temos na Terra. Cada encarnação é como se fosse um ano letivo para nós, as dificuldades são muito grandes. E nós temos, quantos professores nós temos? Todos nós somos alunos, mas também somos professores. Porque nós que somos espíritas, nós aprendemos ensinando e ensinamos aprendendo. Por quê? Ensinando aprendendo, porque você, para ensinar alguma coisa a alguém, primeiro você tem que aprender, porque não dá para um cidadão analfabeto ensinar uma criança a ler, não vai dar. Então, antes de nós passarmos alguma coisa para alguma pessoa, nós temos que ter ciência daquela matéria, daquela ciência, temos que ter conhecimento daquilo ali. E quando nós estamos pregando, pode acontecer, eu estou pregando agora aqui, se eu fazer uma pergunta, não está dentro do contexto, mas eu posso saber responder, mas posso não saber. Eu digo para eles: olha, me perdoa, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou anotar a sua pergunta e vou lhe responder. Ele está me ajudando a me aprender. Então, ele está aprendendo comigo agora, nesse momento, mas ele está me ajudando a eu aprender, porque eu vou em casa, vou ter que ler. Então, esse é o papel de nós espíritas, aprender todo dia para poder saber ensinar e ter condições de ensinar. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus nos preparou. Foi isso que Kardec, o grande enviado, que Kardec foi um cidadão que ele nasceu numa família espírita. Ele estudou num colégio protestante, na escola protestante. Mas como ele era um enviado do alto da espiritualidade, para nos trazer os recursos necessários, os ensinamentos da doutrina, ele foi preparado e veio nos trazendo todos esses recursos. Não era espírita, ele era um cientista, mas à medida que ele foi se inteirando e se integrando nas ocorrências daquela época, dos espíritos, das comunicações, muitas até físicas, não da mesa, da cadeira girante, de tudo isso. O que era aquilo? Aquilo eram demonstrações físicas. Por quê? Porque naquela época nós ainda precisávamos dessas demonstrações físicas. Hoje já não precisamos mais. Hoje quem é espírita é espírita. A maioria não é espírita, mas acompanha o espiritismo. Nós tivemos no último censo, que até me chamou a atenção, que de 22 só deu 4 milhões de espíritas no Brasil. Eu achei muito pouco. Mas, eles anotaram, mas tem 40 milhões de adeptos, cidadãos que sabem a doutrina espírita que existe, sabem que os espíritos existem, sabem que tem reencarnação, mas é aquele negócio, muito de nós ainda temos vergonha de dizer que somos espíritas. Então, o que é que o cidadão vai? O cidadão vem todo dia aqui na doutrina, mas quando sai o censo, qual é a tua religião? Sou católico não praticante. Isso não é nada, gente. Católico não praticante não é nada. Ou espírita, eu sou espírita não praticante. Quem não é praticante não tem religião. Porque o que é religião? É um ajuntamento de pessoas que vão professar a mesma fé, a mesma orientação. Jesus foi o próprio a dizer: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Bom, nós temos que nos reunir para ele vir junto de nós. Não é que quando nós estamos sozinhos, ele não está conosco, ele está conosco em todas as circunstâncias. Agora, muitas vezes nós viramos as costas para ele, porque tem muitos de nós que tem Jesus no lábio, só não tem no coração. É triste, mas é verdade, gente. Ainda tem gente que não acredita num poder divino, numa orientação divina, num preparo divino.
tudo isso recai sobre nós, os fluidos necessários ao nosso melhoramento, à nossa orientação. Não é tão bom quando nós levantamos de manhã e acordamos, abrimos os olhos e vimos. Eu, por exemplo, vejo que a minha janela fica sempre aberta, eu moro no 8º andar, vejo assim um firmamento, aquela beleza, aquele azul, ou se tem um dia de chuva tudo branco, mas a chuva está regando a terra. Quer dizer, nós temos valores extraordinários. E os espíritas, nós espíritas, devemos reconhecer isso, devemos nos preparar para isso. O espírita é um cidadão que não pode pregar por ouvir dizer. Nós não podemos seguir a fé cega, nós temos que ser a fé raciocinada. Não dá para nós saber, vou dizer assim, eu digo para a Solange, tem o céu. Aí a Solange vai perguntar para mim, como é que tu sabe que tem o céu? Não, eu ouvi o padre dizer, não, isso não vale. Se eu disser que tem o céu, eu tenho que justificar. Na reencarnação, nesse dia eu estava falando com o cidadão e disse assim, Rafael, tu acredita na reencarnação? Eu disse, não acredito, eu tenho certeza absoluta. O que é reencarnação? É um dogma. Muitos de nós espíritas dizem que o espiritismo não tem dogma. Isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, do dogma da reencarnação e do progresso do espírito. O que é um dogma? É algo que é primordial, não tem, a religião não aceita discutir. Não tem, nós espíritas, se disser assim, mas a reencarnação não existe. Não, nós temos certeza que existe. A reencarnação existe, porque senão não tem justiça divina, gente. Veja bem, se nós viemos uma única vez na Terra, e se quando viemos, estamos para vir, para encarnar, vamos dizer assim, se fosse a primeira vez, Deus fabrica um espírito e manda, por que um vem cego, o outro vem com problemas mentais, outro vem paralítico, outro vem cheio de problemas e vem um cidadão todo bonitão, não é? É uma verdadeira estátua da beleza. Onde é que está a justiça divina? Agora, se nós retornarmos um pouquinho para o período reencarnatório, nós temos várias passagens, nós deixamos de cumprir algumas tarefas, nós prejudicamos alguns companheiros de caminhada, nós prejudicamos a própria natureza. Não é que nós vamos pagar porque somos devedores de Deus, não, nós somos devedores de nós mesmos. O nosso maior advogado de defesa e acusação chama-se a nossa consciência. Deus não castiga ninguém, mas também tem um detalhe, não perdoa como nós pensamos. O perdão de Deus não é passar a mão na cabeça assim, estás perdoado, porque senão, vamos dizer, se o delegado, vamos dizer que ele fosse delegado aqui, dessa região, e eu, um ladrãozinho barato, eu ia lá na casa daquele amigo, roubava um bujão de gás, aí ele me prendia. Aí, como era meu amigo, soltava. Aí eu ia na casa dos sonhos, roubava ia na tua casa, ia roubando um bujão de gás de vocês tudo. Porque eu sabia que eu tinha um delegado que era meu amigo, nunca ia me deixar preso. Se Deus for perdoar todos nós, cada vez que nós passamos aqui, daqui a pouco Deus é conivente com as nossas barbáries. Como é que é o perdão de Deus? É nos oferecendo uma nova oportunidade, nós voltamos ao plano físico para recuperarmos o tempo perdido e nos acertarmos com os detalhes com aqueles que nos prejudicamos. Isso é a reencarnação. A reencarnação serve exatamente para a nossa evolução, para a nossa melhora. E muitas vezes, veja bem, nós entendemos assim, um cidadão tão bom. Nós pensamos que nós normalmente, nós olhamos pelo binóculo do futuro, nunca pelo retrovisor do passado, né? Nunca olhamos para trás. Então, muitas vezes nós vimos assim, um cidadão tão bom, como esse cidadão sofre. Não é possível que Deus seja tão duro assim. Só que tem um detalhe, o que é que ele está sofrendo? Ele está tapando as valas que ele fez no passado. Vamos dizer que no passado eu ia indo, né? Aí vinha um cidadão atrás de mim, eu ia fazendo umas valas para ninguém me alcançar, eu ia sozinho. Quando cheguei no plano espiritual, eu disse, Rafael, e aquela turma que vinha contigo, sabe, aquela turma eu deixei para trás, não dava, era muito mole, não andava. Disse, não, rapaz, aquele pessoal compunha a tua cruz, tu tinhas que chegar aqui com eles. Então, tu volta lá para buscar. Eu vou voltar para buscar, mas eu tenho que tapar as valas que eu fiz no caminho. Então, eu sou um cidadão bom, ajudo todo mundo, aí todo mundo, tão bom. Não, tão bom nessa oportunidade. Eu estou simplesmente reparando o que eu fiz de errado no passado. Não estou sendo tão bom. Eu estou cumprindo só uma tarefa. É um cumprimento, nós viemos aqui para cumprir tarefa. Então, cada vez que nós viemos, que fizemos alguma coisa de correto, não é que nós não merecemos assim. O cidadão bom tem espíritos de luz, espíritos muito bons. Mas a maioria de nós não somos assim, não. A maioria de nós ainda temos alguns problemas seríssimos a resolver e vamos resolver
graças à lei do progresso nas próximas reencarnações. Isso nos deixa satisfeitos, porque antigamente, quando eu era pequeno, a gente viu o padre dizer assim, a minha mãe era católica, meu pai era católico, nós íamos na igreja, ele dizia assim, olha, qualquer erro, o cidadão vai para o inferno. E nós tínhamos a ideia de que o cidadão só morria quando tinha cabelo branco, né? Era velho. Então nós ficávamos assim, meu irmão, coitado, isso vai para o inferno, porque deve ter feito alguma coisa errada, porque normalmente todo mundo erra. Jesus foi o próprio a dizer, quando apresentaram a mulher pega em adultério, que atira a primeira pedra que não estivesse sem pecado. Quem de nós não tem pecado? Então chegava a uma certa altura, nós de cabelo branco, nós éramos gurias assim, nos 13, 14 anos, coitado, vai para o inferno. Então, era aquele medo do cara criar cabelo branco e envelhecer para não ir para o inferno. A doutrina espírita, o que é que fez? Nos trouxe ensinamento que nos mostra que não tem nada de inferno. Nós não vamos para o inferno assim. O inferno está dentro da nossa cachola, dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos. Inferno, eu sempre digo, eu posso sair daqui agora, vim pregar aqui. Acabei de pregar, vou descendo ali, vejo ali um bar ali, tem uns caras jogando dominós. Eu gosto muito de jogar dominós, não, eu jogo mais porque eu venho aqui para dizer para o cidadão não ter vício. Aí se eu vou lá e jogar dominó, um cara só eu prego lá da doutrina espírita que não deve ter vício, aí jogando dominó. Não posso, né? Gosto, mas não posso. Então, se nós, assim, como é que eu vou dizer? Fui dar uma esticadinha e saí do tema. Alguém me ajuda? Eu estava falando sobre evolução, tá? Vamos dizer assim. Eu vim aqui pregar, vim armado, porque já não sou um bom cidadão. Vim armado, cheguei ali, sentei para jogar o cidadão, discordei de qualquer coisa, arranquei o revólver, dei um tiro no cara, no peito e matei o cara. Peguei o meu carro e fui para casa. Só que tem um detalhe, o cidadão que estava sentando com ele, esperando para algum parceiro, o amigo dele, marcaram a placa do meu carro. Eu chego em casa, tomo banho, a minha mulher está deitada, deito do lado dela, qualquer barulhinho que deu, a polícia veio atrás de mim. Ela está no sono do justo. Então o céu e o inferno fica bem pertinho, gente. Depende de nós, depende de consciência, eu estava consciência pesada que matei um cidadão, qualquer coisa, estou no inferno, né? Um inferno astral. E ela não, ela está dormindo do meu lado, está no céu. Foi o que aconteceu com o Lázaro, né? O Lázaro, o homem que estava sempre na porta do homem rico, pedindo uma migalha do seu pão, e que ele nunca deu. Quando morreram, ambos morreram, aí o rico estava andando assim embaixo, olhou para cima e viu o Lázaro andando com Abraão. Pai Abraão, como é que esse cidadão está aí junto contigo? Se eu não posso ir, não, tu já te ganhasse tudo que merecias na terra, ele não ganhou nada. Então pede, eu estou com muita sede, está me ardendo os lábios, pede ele molhar o lábio numa pocinha d'água e passar no meu lábio, não, meu filho, tivesse tudo que precisavas na terra. Então pede para avisar os meus irmãos, para eles não cometerem os mesmos erros que eu cometi, para não sofrer o que eu estou sofrendo. Vejo como tem ensinamento nessa passagem. Primeiro, quando o rico olhou para cima e viu Abraão, ele não estava com binóculo, então o céu e o inferno não ficam muito longe um do outro. Né? Porque deu para ele ver, viu, olho nu. Tá? Segundo, ele pediu, passa água no meu lábio que está me ardendo. Quando nós prejudicamos nosso amigo, ou não demos a mínima atenção aos necessitados, nós realmente ficamos com os lábios secos, porque nós falamos sempre dizendo não, não, não. Acaba toda a nossa embocadura, assim, todos os nossos problemas ficam, a nossa boca fica doentia, porque nós sabemos dizer não, pregando não, pregando não. E terceira coisa, ele pediu para avisar os seus irmãos que estavam na terra encarnados. Tá? Então, há a prova que pode haver a comunicabilidade do mundo espiritual e do mundo material, coisa que hoje a Igreja Católica tanto combate, dizendo que é proibido falar com os espíritos. Não, não é proibido, porque o próprio Jesus, quando estava encarnado no Monte Tábor, ele falou com Elias e com Moisés, o Moisés que havia proibido, os dois estavam mortos, Jesus estava vivo, conversaram entre eles, e tanto é que os apóstolos Pedro, Tiago e João perguntaram que queria que fizesse tenda para eles ficarem debaixo. Ele disse que não era preciso. E eles ficaram tão assustados que colocaram a cabeça no chão
e ficaram assim desesperados. Jesus, não tenha medo, fique tranquilo, né? Jesus sempre tranquilo. Então vejam bem, gente, comunicar-se entre vivos e mortos, ou encarnado e desencarnado, é normal. Nós vemos os irmãos que estão no mundo espiritual mais elevado ou menos elevado, não é no inferno nem no céu, são... Jesus disse assim, ó, quando passou aqui, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele não disse, na casa de meu pai tem 3 moradas, céu, inferno e purgatório. Não foi isso que ele disse tem muitas moradas. Ele disse, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele disse lá em João 16, 28, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto ao Pai. Outra vez é de novo. Se tem de novo, já teve uma vez anterior. Se teve uma vez anterior, a reencarnação está na Bíblia. Tá? Ou então lá em Jó, Velho Testamento 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Não dá, qualquer um de nós, do tamanho que nós temos, não dá para entrar no ventre da nossa mãe do jeito que nós temos desse tamanho. Não é possível. Né? Como é que nós entramos? Diminuto, com um corpo diminuto. O espírito se adapta, veja bem, o espírito, embora sendo milenar, né, ele se adapta a um corpo pequenino, né, se prepara para um retorno triunfal, para a sua própria melhora. Ele sabe que vem aqui, vai ter que enfrentar certos problemas. Isso é que nós espíritas temos que pregar, nós temos que levar aos 4 cantos da terra a reencarnação, o progresso do espírito, a lei de causa e efeito, de plantação e colheita. Nós temos que mostrar que o que nós fizermos hoje, nós estamos sujeitos a cumprir determinadas tarefas amanhã. Por castigo divino, não. Não, castigo divino, Deus não castiga ninguém, é por necessidade do nosso próprio aprimoramento, que à medida que nós vamos evoluindo, nós como espírito, nós vamos sentindo a necessidade de melhorar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então isso fica dentro de nós, nós temos que nos preparar. Muitas vezes nós dizemos assim, quantas vezes eu ouvi, há uns 10 anos atrás, veio uns meninos lá do Paraná e vieram com o pai dele, e pararam, eu morava no Coração, pararam na frente do meu apartamento para perguntar uma informação, como é que eles achavam o hotel, era o dia do vestibular, mas os hotéis estavam lotados, não tinha muito hotel, 20 anos atrás, 30, não tinha muito hotel, não tinha lugar, não tinha onde ficar, não, você fica aqui em casa, não tem problema, não tem cama para todo mundo, mas aqui na sala eu afasto a mesa, tem uns lençóis, aí tem um colchão, bota aí, vocês dormem. E o cara ficou, meu amigo, no outro dia de manhã, o cidadão estava de joelho, menino, pedindo a Deus que Deus o ajudasse para que ele passasse no vestibular, que se Deus quisesse ele passar no vestibular, ele acenderia uma vela para Deus. Gente, que tristeza. Quer dizer, isso é uma heresia, nós estamos comparando Deus a um ser humano. Como é que nós podemos fazer uma promessa para Deus pedindo, se nós passarmos no vestibular, o que é que Deus vai dizer, meu filho, para passar no vestibular? Tem que estudar. O que é que Jesus disse? A cada um será oferecido segundo as suas obras. É isso. As nossas obras é a nossa luta, é o nosso aperfeiçoamento, é a nossa melhora. Não é nós acender vela para Deus. Deus precisa de luz? Não, quem precisa de luz somos nós. E que luz, quem tem que se iluminar somos nós mesmos. Nós temos que fazer como nós achamos, a terrível, para nós muitas vezes é terrível, reforma íntima. A reforma íntima para muitos é terrível, é duro fazer essa reforma, mas nós temos que acender, pegar as pilhas do progresso, botar na lanterna da evolução e iluminar o nosso caminho. Somos nós que vamos iluminar o caminho. Deus nos ajuda. Lá no Salmo, eu acho que é 23:1, diz o seguinte, na Bíblia assim, Deus é meu pastor e nada me faltará. Não pode ser assim, sabe por quê que não? Porque se lá em casa faltar 1 quilo de feijão, eu digo para Deus, está faltando 1 quilo de feijão, daqui a pouco vem um emissário de Deus trazer o feijão para mim? Não é assim, né? Não. Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e não me faltará, não é nada, não, e não. Por que não me faltará, diferente de nada me faltará? Porque nada me faltará, é tudo que eu preciso fisicamente, e não me faltará o que eu preciso espiritualmente. Ele me dá apoio, ele me dá ensinamento através dos espíritos de luz, ele me mostra o caminho, ele me orienta, ele me disponibiliza um espírito chamado anjo guardião, cada um de nós tem um anjo de guarda. Tudo isso não me faltará. Então, Deus nos dá a oportunidade de todos nós seguirmos o caminho correto.
só depende de uma coisa, da nossa boa vontade. Nós espíritas sabemos que tudo na vida começa pela ação. Então nós, para nos melhorarmos, temos que empreender uma ação de quê? De melhoramento, de a luta, de mostrar que nós hoje somos melhor do que ontem. É difícil? Se não fosse difícil, nós não estaríamos aqui, né? Nós estaríamos, como dizem os católicos, no céu, mas não estamos longe dele. Vamos chegar a planos elevados? Claro que vamos. Todos nós. Ninguém, Jesus disse a Deus, das ovelhas que me disponibilizasse a guarda, nenhuma delas se perderá. Então, nós somos as ovelhas. Nós somos as ovelhas do rebanho divino. Nós vamos nos perder? Não. Podemos nos atrasar, igual a ovelha lá perdida, quando nós vamos pegar a graminha mais suculenta, podemos nos atrasar por problemas nossos, não de Deus. Deus dispensa o tratamento e a orientação para todos nós em igualdade de condições. Tanto é que nós fomos criados todos iguais, simples e sem conhecimentos. Agora, uma coisa é certa, dali para frente, cada um escolhe o seu caminho. E a hora que nós escolhemos o nosso caminho, nós vamos ter problemas ou vamos ter felicidade. A escolha é só nossa. Ninguém, veja bem, a nossa cruz tem o peso da nossa necessidade. Então, a cruz de cada um tem um peso diferente da cruz do outro. Por quê? Porque nós temos compromissos a resolver muito mais pesados uns do que os outros. Gente, deixa eu dar uma olhadinha, que um velhinho de 80 anos não tem assim, 81, não tem assim muita coisa para guardar. Não sei se nós temos assim com o cerebelo já muito ocupado com as coisas que aprendemos, ou enferrujado pela falta de uso, mas alguma coisa acontece com nós velhos, nós outros esquecemos das coisas. Bom, minha gente, todos reconhecemos que não somos espíritos perfeitos, né? Todo mundo sabe disso. Trazemos conosco pesados fardos a carregar. Mas também reconhecemos que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Quer dizer, cada um de nós, quando vem à Terra, traz, assim, eu errei uma barbaridade no passado. Aí podemos pensar assim, na próxima encarnação ele vem aqui para pagar tudo. Não dá, porque eu já vivi 500 encarnações, paguei 0,5%. Nessa eu vou pagar 99,5%, de que jeito? Não vou tropeçar novamente e vou me comprometer mais aí. Então, cada vez que nós vemos a Terra, nós vemos a dar um passo pequenino, que já é muito, tá? Então, são milhões de vezes que nós voltamos à Terra. Não é uma, não é duas, não é três. Quando chegar uma época, nós podemos passar do primeiro para o segundo ano, né? Na escola da vida, na escola espiritual. E vai chegar uma época que nós estaremos pregando para nós mesmos e para os outros companheiros de caminhada. Pregar é ensinar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, o que é? É um livro que deve sempre estar num pedestal. O Evangelho de Cristo, para nós que somos cristãos e espíritas, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente pensa que é o Evangelho do Espiritismo. Não é o Evangelho do Espiritismo. O Espiritismo não criou um Evangelho para nós. É o Evangelho segundo o entendimento do Espiritismo. E esse entendimento, o que é? É a lei do progresso que não tem nas outras religiões. É a lei da reencarnação que não tem nas outras religiões. É a lei de ação e reação que não tem nas outras religiões. É a lei da comunicabilidade entre nós, vivos e mortos, se quisermos tratar assim, que não tem em outra religião. Mas as outras religiões também são espiritualistas. Por quê? Eles acreditam que quando nós morremos, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Então, existe espírito. Alguma coisa vai. O corpo não vai, o corpo vai para debaixo da terra, ou vai para o crematório. Então, existe alguma coisa mais. Então, eles são espiritualistas. Todas as religiões em si são espiritualistas. Porque sabe que além da matéria existe alguma coisa que depende de aprimoramento. E esse aprimoramento em alguma religião vem pelo castigo. Na religião espírita vem pelo amor. É um pouco diferente, muito diferente. Pelo castigo o quê? Se nós erramos muito, vamos para o inferno. Se erramos mais ou menos, vamos para o purgatório. E se formos mais bom nisso, nós vamos para o céu. Mas aí já é mais difícil, né? Então, na doutrina espírita, não, Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós vamos para uma dessas moradas. O que são essas moradas? É como se fosse um edifício divino com vários andares. Cada um de nós vai para andar junto com uma imensidão de gente correspondente ao seu campo vibracional. Ali nós temos dentro de um campo vibracional
que é aquele campo que nós podemos viver, que nós nos entendemos, que a vibração está de acordo com o nosso merecimento, e dali nós começamos a nos preparar. Só que nesse edifício divino não tem elevador. Nós vamos pela escada com a nossa cruz nas costas, não é fácil, né? Temos que carregá-la para aprender. E quantas encarnações nós temos que passar para passar de um andar para o outro? Muitas encarnações, mas muitas, porque entre um andar e outro tem vários degraus, e esses degraus são difíceis de nós galgarmos, de nós passarmos, porque nem sempre nós nos comportamos conforme seria o ideal. Nós prometemos uma coisa no mundo espiritual quando estamos para reencarnar, e quando chegamos aqui, muitas vezes corremos desse compromisso que nós firmamos, né? Muitas vezes nós estamos para reencarnar, você tem uma série de erros, você precisava fazer caridade. Não, eu me proponho aí como médico. Pronto, já vou fazer caridade, já tá acertado, tudo bem, tudo bem. Só quando chega aqui embaixo, eu começo aí na doutrina espírita e vejo assim, mas os médios têm um compromisso, de vez em quando aqui, atendendo uma pessoa, dando passo no outro. Eu falo, não, isso aí para mim não dá, isso eu não vou querer. Pronto, acabou aquele meu compromisso. Eu tinha feito um compromisso, achei que era muito difícil para mim, não quis. Olha, gente, quando nós firmamos um compromisso no mundo espiritual, chegamos aqui, nós devemos cumprir, sim. Porque senão nós vamos chegar no mundo espiritual de retorno, e eles vão perguntar assim, olha, você prometeu tudo isso aqui. Uma vez eu estava numa sessão espírita, e um espírito disse o seguinte, a coisa mais difícil para o espírito é quando chega no mundo espiritual, que chega o dia de nós vermos as nossas virtudes, os nossos defeitos, os compromissos que fizemos na hora do retorno e o que nós fizemos aqui embaixo cumprindo aqueles compromissos. Isso é uma vergonha, porque nós prometemos uma coisa desse tamanho e cumprimos uma coisinha assim, 1 milímetro. Então, é difícil. Agora, nós temos que continuar a luta, nós temos que continuar entendendo que nós espíritas temos mais vantagem do que outras. Não é que a nossa religião seja melhor. Veja bem, o Chico uma vez disse assim, o espiritismo é excelente, os espíritas nem tanto. Não é? Então, veja bem, todas as religiões são boas que falam em Deus. Os religiosos têm alguns problemas e alguns pregadores que ficam enganando o povo com a tal de fé cega. Esse é o problema. Isso é o bom da doutrina espírita, que a doutrina espírita não diz assim, a Solange, que é uma grande palestrante e uma orientação assim, emérita, ela não diz assim para nós, Solange é essa moça ali, ó, essa moça bonita da primeira coisa. Ela não diz assim para nós, olha, acredita no espiritismo, porque é assim. Não. Ela diz assim, vai ler o livro tal, vai através da doutrina tal, vai ver um site, vai ver isso, vai ver a revista dos espíritos, ela nos dá a base para nós aprendermos. E nós vamos ler, se tiver dificuldade, vamos consultar, ela vai dar as explicações necessárias. O espiritismo é isso, ele nos traz todas as informações necessárias à nossa evolução, mas faz com que cada um de nós faça força, cada um de nós lute, cada um de nós se prepare. Não dá para nós só simplesmente ficar escutando os outros falar. Isso normalmente, algumas religiões pregam isso. Eu posso dizer, porque eu tinha como vice-presidente num centro espírita que eu comandava até a sua mãe, se lembra, lá em Lisboa, tinha como vice-presidente uma moça que uma vez pediu, Rafael, tu podias fazer para mim um apanhado sobre a reencarnação? Eu peguei, fui lá, escrevi umas páginas e dei para ela. Ela tinha um salão de beleza e tinha umas clientes que ela falava de reencarnação, as clientes eram evangélicas, já pulavam no pescoço dela. Aí ela pegou e levou aqueles papéis escritos, né? Aquela palestra que eu dei, e deu para uma dessas senhoras. Ela leu lá, pediu para ela ler. Ela disse, eu posso levar para o meu pastor ver? Ela disse, pode. O pastor nunca mais devolveu e disse assim para ela, olha, quem tem que saber somos nós, vocês têm que ficar quietos, não é para saber nada. Nós é que temos que dizer para vocês. Isso é a famosa fé cega. É isso que o espiritismo não faz, não vai fazer e prepara cada um de nós. Nós temos a obrigação de nos agregar, porque não é só vir assim a passeio na casa espírita, nós devemos nos agregar. Porque eles podem dizer assim, mas eu não sei fazer nada. Gente, olha a beleza da limpeza, da higiene que está essa sala aqui. Não tem poeira nas cadeiras. Por quê? Porque tem alguém que limpa. E será que nós não sabemos limpar? Tem uma história de uma senhora que ia sempre lá na Casa do Caminho, na mansão do Caminho do Divaldo, e ela dizia assim, seu Divaldo, eu queria tanto ajudar o senhor, mas
não sirvo para nada, eu sou analfabeta, não sei fazer nada. O Divaldo chamou ela assim, só, me diz uma coisa. Aqui nós temos 50 crianças que têm 1000 unhas e tem que cortar todo dia. Só sabe cortar a unha de criança? Isso eu sei, então está aí o seu trabalho. Então, veja bem, vamos dizer que nós não soubesse fazer nada, mas soubemos varrer o chão, soubemos tirar o pó, vamos ajudar, temos que nos integrar à casa. À medida que nós nos integrarmos numa casa espírita, nós estamos ajudando essa casa a cada vez mais estar preparada para recebê-los higienicamente. Porque os espíritos, gente, a gente pode pensar, os espíritos também gostam de higiene mental, higiene física, tem que ter higiene. Os espíritos não veem assim, não é que eles não vão assim onde tem esterco, eles vão em qualquer lugar, o espírito está pelo planeta, mas eles preferem muito onde existe higiene mental, comportamental e física. Então, qualquer um de nós pode ajudá-lo. Me dá quem é que comanda? É tu, né? Um minutinho, mais um minutinho. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A resposta dos Espíritos foi a seguinte: Jesus, quando passou pelo planeta Terra, ele teve ele nos deixou 3 ensinamentos, ou 4 ensinamentos distintos, que eram os sermões: o sermão da montanha, o sermão profético, o sermão dos 8 ais e o sermão do cenáculo, ou a famosa Santa Ceia. O sermão do cenáculo, a famosa Santa Ceia. O que aconteceu na Santa Ceia? Jesus preparou os seus discípulos, os seus apóstolos, para continuar a caminhada sozinhos, tá? Porque ele sabia que ele ia partir. E disse para ele: se prepare para seguir sozinho. E também pregou naquela oportunidade a nossa, a doutrina espírita, o Consolador. Pregou o Consolador. Bom, o que é que ele disse? Ele disse que esse Consolador viria nos trazer os ensinamentos que ele não conseguiu nos dizer quando passou pela Terra. Não conseguiu por quê? Não teve tempo? Não teve, só que nós não íamos entender, então não adiantava ensinar, senão nós só ia confundir a cabeça do pessoal. Então ele disse: esse Consolador trará todos os ensinamentos que eu não pude transmitir e fará você relembrar tudo aquilo que eu ensinei e vocês esqueceram ou não entenderam. E através do Kardec, em 1854, ele teve o primeiro contato e aí viu que, era um cientista, viu que havia alguma coisa por trás da comunicabilidade desses espíritos. Ele começou a trazer as informações, inicialmente com 50 cadernos, trouxe meninas, todas as assessoras dele eram mulheres e meninas de 15, 16, 18 e 20 anos, tá? Eram meninas, essas meninas eram as médiuns que recebiam a comunicação dos espíritos, e ele nos deixou esses 4 ou 5 livros, né? O Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, que é o alicerce da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, que mostra a mediunidade para nós, nos ensina o que é uma mediunidade, como devemos nos comportar perante ela e com ela. Trouxe-nos o Evangelho seguido do Espiritismo, que são as leis morais. Trouxe o céu e o inferno, que é as existências e as penalidades futuras, né? E trouxe a Gênesis, que é a criação. E, além disso, outros ensinamentos viriam para complementar tudo aquilo que ele ensinou. Então, o papel de nós espíritas, nós médios, a missão de nós espíritas é realmente procurar essas obras e nos inteirar das orientações que existem nela, para que possamos não só viver agora melhor, mas continuar vivendo nas próximas encarnações com conhecimento de causa e preparado para dias melhores no futuro. Gente, muito obrigado. Que Deus nos ampare, nos proteja e que todos nós tenhamos, assim, dias melhores, cumprindo as nossas tarefas e ensinando aqueles que ainda estão um pouco atrasados na caminhada, mas não o desprezando, sempre sabendo que nós temos 2 mãos, uma para segurar em quem está na nossa frente, nos levar, e uma para puxar quem está atrás, nos levar junto, que nós somos todos irmãos de mãos dadas, do começo ao fim. Gente, muito obrigado e boa noite. Só lembrando que no próximo domingo
domingo ali do lado de Cuba, nós vamos ter nosso almoço, 60 anos, como a gente já está na nossa 60 anos. Então, se alguém quiser participar, quiser no segundo dia dessa ter risoto de camarão, risoto de frango, risoto de pum, que acompanhamos. No dia 29, no próximo outro sábado, que é o aniversário de 60 anos da casa, nós vamos ter uma programação especial já a partir das 18 horas. Às 18 horas nós vamos ter alguns músicos aqui fazendo a apresentação dos espíritos até às 19. E às 19 horas nós teremos uma peça com a apresentação do Neia, uma peça oportunidade muito para crianças da nossa casa, para vocês quiserem também vai ter a gente chove. Aí a gente começa a ter uma das 18 horas, então, uma apresentação e depois a peça. Obrigado, Sr. Rafael, por sempre nos trazer essas informações, essa alegria, essa